Estudo de campos eletrostáticos em meio material. Ou seja, o campo eletrostático não está mais no vácuo, tá? Ou no ar, que tem propriedades muito semelhantes ao vácuo. Ele está na presença de um meio material, um meio isolante ou um meio condutor. Ok? Bom, vou fazer uma rápida introdução, então, sobre campos eletrostáticos em meio material, só para vocês terem uma ideia das aplicações do estudo disso. Depois a gente vai estudar rapidamente as propriedades dos materiais condutores e por dielétricos e os semicondutores. Definir o que vem a ser corrente de convecção e corrente de condução. Ok? E vamos fazer alguns exemplos. Bom, pessoal, os campos elétricos, ou no nosso caso específico eletrostáticos, devido a cargas elétricas que estão paradas, eles podem existir no espaço livre, no vácuo, né? Então, por isso que sempre aparecia aquela constante, a permissividade do espaço livre, o ε0, nas equações. Mas ele também pode estar presente em meio material, ou seja, na presença de um material isolante ou de um material condutor. Tá? Os materiais elétricos, pessoal, eles acabam sendo classificados, uma das muitas classificações possíveis, é a partir das suas propriedades como condutores ou isolantes. Tá? Nós vamos ver que podem ser condutores, dependendo de uma propriedade elétrica lá, chamada condutividade. Então, eles podem ser classificados como condutores. Semicondutores, tá? Que não está bem definido se ele é um bom condutor ou se ele é um bom isolante. Na verdade, ele não é nenhum nem outro. E não condutores, também conhecidos como isolantes ou dielétricos. Tá? Um exemplo aqui de material isolante ou dielétrico. A porcelana, nesse caso aqui eu acho que não é de porcelana, tá? Mas a porcelana que compõe os isoladores aí das linhas de transmissão. Né? Cada isolador desse aqui, é algo grande, vai um pendurado no outro. E o número de isoladores que são conectados em série para suportar a tensão da linha é proporcional à tensão, à diferença de potencial que a gente tem na linha de transmissão. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de material isolante. Esse material ele é submetido a um campo elétrico. Esse campo elétrico força a passagem de uma corrente. Tá? Então, tem estudos aí que analisam o efeito dessa corrente, por exemplo, na degradação desse material. Por que ele tem esse formato de... Parece uma bacia virada para baixo, né? Um encaixado no outro. Por que vocês acham que os isolantes têm esse formato? Aí aqui está pendurado o outro, aqui está pendurado o outro, aqui está pendurado o outro. Isso. E aqui embaixo está o fio pendurado. É exatamente por isso. É para pingar água de um para o outro. Porque se ele fosse uma peça sólida, a água escorreria pelo lado de fora dele e reduziria a rigidez dielétrica desse isolante. Nós teríamos um outro caminho aqui para a circulação de corrente. E assim, quando tem água incidindo, no caso a chuva, a água vai pingando de isolador em isolador e não compromete tanto a rigidez dielétrica desse isolante. Tá? Quais são as principais propriedades dos materiais dielétricos, pessoal? Nós vamos estudar o que vem a ser a susceptibilidade, a permissividade e a rigidez dielétrica. Tá? Ao longo aí dessa unidade a gente vai estudar essas três propriedades. Bom, obrigado. Como eu disse para vocês, os materiais eles podem ser classificados segundo a sua condutividade, que é uma propriedade elétrica. A unidade de condutividade, pessoal, é sigma por metro. Perdão, siemens por metro. Essa constante aqui, sigma, é o símbolo da condutividade. Siemens por metro é a unidade. Ok? É o contrário da resistividade. A resistividade é 1 sobre a condutividade. A gente vai definir ainda a resistividade um pouquinho mais para frente. E é através da condutividade que nós classificamos os materiais como condutores. Aqui se encaixam praticamente todos os metais. Né?
E como não condutores, aqui se encaixam os materiais então que a gente chama de isolantes, por exemplo, borracha, plástico, PVC, mica. Mais para frente aqui eu vou mostrar uma tabelinha para vocês. É bem diferente a condutividade de um material condutor de um não condutor. Tá? Então fica fácil classificá-lo segundo essa propriedade. Em materiais condutores, a condutividade é muito maior que 1. Quando eu falo muito maior que 1, é 10 na 15, 10 na 16, 10 na 17. Ok? Os materiais isolantes ou não condutores têm uma condutividade muito menor que 1, entre 0 e 1, na verdade. Quando eu falo muito menor que 1, é 10 na menos 10, 10 na menos 11, 10 na menos 12. Então tem uma diferença gritante da condutividade de materiais condutores para não condutores. Isso tem a ver com a facilidade que nós temos de arrancar elétrons da última camada, da camada de valência, né, do elétron, do átomo, perdão. Né, os materiais condutores, por exemplo, os metais, eles têm um elétron fracamente ligado na última camada. Na presença de um campo elétrico, nós conseguimos arrancar esse elétron, passar para a banda de condução com muita facilidade. Tá? Por isso que eles são bons condutores. Já nos materiais isolantes, nós não conseguimos arrancar os elétrons da última camada sem um grande esforço. Okay? E, para valores intermediários de condutividade, nós temos os materiais semicondutores, que em natura, como a gente vai ver agora na tabela aqui, por exemplo, silício, germânio, eles não servem para muita coisa. Eles são úteis, no caso da eletrônica, quando eles recebem uma dopagem, que faz com que eles se comportem ora como condutores e ora como isolantes. Okay? Lá dentro do dispositivo eletrônico, do transistor. Tá? Então, eles não são usados in natura, digamos assim, o cristal puro. Eles recebem dopagem para mexer nas propriedades elétricas. Okay? Exemplos de condutores. Os mais comuns que vocês usam aí no dia a dia. O fio, tá? Cobre, alumínio. O fio pode ser de cobre, pode ser de alumínio. Semicondutores, silício e o germânio. Materiais isolantes, vidro, plástico, borracha, mica e por aí vai. Tá? Aqui tem um cabo, ó, que conduz corrente elétrica, onde aqui eu destaquei o cobre, né, uma malha de fios aí, de cobre, que é o condutor. Nós temos um PVC aqui, plástico, né, isolando esses condutores entre si. E ainda nós temos mais um isolante aqui externo, uma borracha, que serve tanto para isolar quanto para proteger os condutores internos. Tá? Então, para dar resistência, digamos assim, a esse condutor. Aqui, pessoal, é a classificação dos materiais que eu falei para vocês. Ó. A condutividade de alguns materiais a 20 graus Celsius. A condutividade, pessoal, ela é fortemente dependente da temperatura. Então, medido a 20 graus Celsius. Por exemplo, a prata, 6,1 vezes 10 na 7 Siemens por metro. Antes eu tinha exagerado, tinha falado 10 na 14. Né? Mas os supercondutores a gente vai a esse nível de condutividade. O cobre, 5,8 vezes 10 na 7. Vamos pegar o último aqui, o alumínio, 3,5 vezes 10 na 7. Todos eles vezes 10 na 7. Ó. Siemens por metro. São condutores. Se nós pegarmos os isolantes, ó, porcelana, mica, borracha, porcelana, 1 vezes 10 na menos 12. Mica. Mica é uma espécie de um vidrinho. Tá? Que a gente usa em eletrônica, é muito comum o uso para isolar o transistor do dissipador. Eu posso trazer na próxima aula para mostrar para vocês. Quando a gente tem um dissipador e a gente vai parafusar um transistor no dissipador, que serve para retirar o calor de dentro desse transistor e dissipar para o ambiente. Normalmente, dependendo da aplicação, a gente tem que colocar uma chapinha de mica para isolar eletricamente a parte de trás do transistor que tem contato elétrico com os terminais do dissipador. Principalmente se a gente tem mais de um transistor conectado em diferentes potenciais atarrachados no mesmo dissipador. Então a mica é muito usada em eletrônica. E a borracha aqui, o principal exemplo, né? Chinela havaiana aí. 10 na menos 15, material isolante. Cuidado, né, pessoal? O chinelo, ele não foi projetado para ser um isolante, então não é um sapato de segurança. E mesmo que fosse, vocês não estão protegidos, né? Não dá para se arriscar a encostar num condutor, simplesmente estando com um calçado
isolante. Tá? E aqui no meio, pessoal, nós temos o germânio e o silício aqui, ó, coloquei puro, dando destaque, porque é o cristal puro, sem nenhuma dopagem. Lá na eletrônica a gente insere dopagem, se insere antimônio, se insere boro, para mudar as propriedades desses materiais, que ora se tornam condutores e ora se tornam isolantes. Tá? Então na eletrônica A a gente estuda o germânio e o silício com dopagem. Okay? Condutividade deles, 2,2 vezes 10 na 0 e 4,4 vezes 10 na menos 4. Então está bem longe aqui ó, do menos 12, menos 15 e do 10 na 7. Okay? Eles estão bem no meio termo ali, mas em natura eles não têm muita utilidade prática. Okay? Bom, o que eu faço para vocês? Já ouviram falar que dentro dos chips nós temos contatos de ouro entre o chipzinho e as perninhas do encapsulamento do chip? Alguém já ouviu falar que tem um contatinho de ouro lá dentro? Por quê? Porque é um bom condutor. Mas o ouro é bem mais caro que a prata e que o cobre. Né? Por que não se usa então a prata, por exemplo? A prata é melhor condutor que o ouro. Por que não se coloca a prata lá dentro então em vez de ouro? Tem a ver com propriedades mecânicas do material. Né? A questão de vibração, ele pode vir a quebrar, ou a manipulação do material. Então é mais fácil colocar o ouro, ele é mais macio, acredito eu, né, do que a prata e do que o cobre. É um fiozinho bem fininho, né? Tem pouquinho ouro, ninguém vai ficar rico com um chipzinho. Mas tem empresas que fazem reciclagem desses chips, na verdade fazem a extração dos metais que existem, né, nos chips. Extraem ouro, por exemplo. Tá? Mas tem que ter grande quantidade de chip para valer a pena. E não é um processo simples. O cobre, pessoal, é melhor que o alumínio. Então, nas instalações, e é mais maleável, quer dizer, não é mais maleável, ele não quebra tão facilmente, tá, quanto o alumínio. Então, nas instalações residenciais, onde a gente tem várias dobras, ó, dos condutores passando por dentro dessas eletrocalhas, ou dentro daqueles conduítes, né, que a gente tem nas instalações residenciais, se usa cobre. Mas em instalações elétricas para grandes distâncias, no caso aqui os alimentadores, ó, que a gente tem na linha de alta tensão, e depois a rede de baixa tensão que a gente tem na nossa quadra para alimentar todas as residências, se usa condutores de alumínio. Tá? É mais barato e não tem tantas dobras. Tá? Então o alumínio também é mais duro, né? Mais duro, não seria esse o termo correto, né? Mas é mais difícil fazer uma curva com alumínio, né? Se eu estiver inserindo ele dentro de uma calha, quando ele chega lá na dobra, o cobre dobra. Né? O alumínio não dobra com tanta facilidade. Se dobrar, pode vir a quebrar. Né? Então, na instalação da rede de distribuição, se usa alumínio. Em instalação residencial, se usa cobre. Tá? Também, novamente, por propriedades mecânicas, não tanto do ponto de vista de propriedade elétrica. Se o pessoal fosse pensar a nível de perdas, seria mais interessante colocar alumínio do que cobre. Cobre do que alumínio, perdão. Só que também tem um custo envolvido. Fazer toda a instalação elétrica de cobre ficaria muito caro, o alumínio é mais barato. Tá? Então, por isso, cobre aqui em instalações residenciais, prediais, e o alumínio na rede da distribuição aí. E na transmissão de energia elétrica também. Beleza. Aquela tabelinha ali das condutividades é válida só para 20 graus Celsius, porque a condutividade ela é fortemente dependente da temperatura. Tá? Variou a temperatura, pessoal, variou a condutividade, essa é a regra geral. E geralmente a condutividade aumenta quando eu reduzo a temperatura. Então um material que é isolante, uma porcelana da vida, quando eu refrigero ela, próximo a 0 Kelvin, ela se torna não só um condutor, ela se torna um supercondutor. Tá? A condutividade vai lá para 10 na 20, aqui o exemplo do chumbo e do alumínio, cuja condutividade nem tinha aqui na tabela, tá? Mas é menor que a prata, cobre, ouro. O alumínio ali, ó, 10 na 7. Se nós refrigerarmos ele
lá próximo a 0 Kelvin, a condutividade vai para 10 na 20 Siemens por metro. Praticamente ele se torna um condutor perfeito. Tá? Se eu fizesse um anel assim de alumínio e injetasse uma corrente elétrica ali com uma fonte, apliquei uma corrente elétrica e depois tiro a fonte, essa corrente elétrica tenderia a ficar circulando. Claro que ela seria dissipada na resistência desse condutor, a energia seria dissipada, mas bem gradualmente, porque a condutividade é muito grande, ou seja, a resistividade é muito pequena. É um curto-circuito praticamente perfeito. Tá? O que diferencia um material isolante do material dielétrico, pessoal? É o número de elétrons disponíveis para a condução de corrente elétrica. Então, são os últimos elétrons lá da banda de valência, que a gente chama, né, da camada de valência do material, que estão disponíveis para passar para a banda de condução. Se eu tenho um elétron lá, disponível, bem afastado do núcleo, eu consigo com facilidade arrancar esse elétron. Se eu tenho muitos elétrons, né, preenchendo a última camada, mais próximos ao núcleo, é mais difícil arrancar esses elétrons. Então, o primeiro material é um condutor bom e o segundo material é um isolante bom, como regra geral. Tá? Então, o número de elétrons disponíveis para a condução de corrente elétrica que define se um material é um bom condutor ou um bom isolante. Ok? Bom. Vai ser as duas turmas juntas. Pessoal, aí nós temos a definição de corrente elétrica. Tá? O que diz a definição formal de corrente elétrica? A corrente elétrica medida em amperes, tá? É uma quantidade de carga elétrica que passa através de uma área por unidade de tempo. Supondo que eu tenha aqui um condutor de cobre. É um fio de cobre aqui, peguei só um pedaço dele aqui nessa representação. Se nós fizermos uma seção que existem cargas elétricas, no caso elétrons, atravessando essa seção transversal, nós temos corrente elétrica. O que gerou o movimento desses elétrons aqui, pessoal? A presença de um campo elétrico. Então, o campo elétrico foi aplicado aqui nesse material condutor e cargas elétricas, no caso os elétrons, na presença de um campo elétrico, surge sobre essas cargas elétricas uma força. Né? No caso de cargas negativas, que são os elétrons, o campo elétrico, o movimento das cargas, ou a força que surge sobre as cargas, é em sentido contrário ao campo. Então, aqui nós teríamos um campo da direita para a esquerda, né? E os elétrons são atraídos em direção contrária ao campo. São movimentados, em direção contrária ao campo. O que gera esse campo elétrico? Uma fonte externa, uma fonte da diferença de potencial externa. Então, aqui externamente, a gente vai ver logo na sequência, é colocada uma fonte e essa fonte gera um campo elétrico nesse material e esse campo elétrico gera força sobre as cargas elétricas disponíveis, né, fracamente presas ao átomo que compõe esse material, no caso do cobre, o elétron lá da última camada, e a gente consegue arrancar esse elétron do átomo e fazer ele se deslocar no material. Na verdade, pessoal, não é um elétron assim se deslocando, tá, que vai gerar corrente elétrica. É o impacto de um elétron no outro. Os elétrons eles se deslocam,
Mas o efeito da corrente elétrica ele é sentido pelo efeito, digamos assim, efeito cascata, um elétron batendo no outro. Tá? Então a gente tem uma corrente elétrica circulando. Uma pergunta que eu faço para vocês. Aqui eu desliguei a luz. Ó. Né? Então a gente tem uma fonte de diferença que gera uma diferença de potencial, que estaria aplicada à lâmpada, não está aplicada à lâmpada, porque ela está presa aqui, um dos fios dela né, foi interrompido e está preso aqui nesse condutor. No momento que eu ligo o interruptor, os elétrons se deslocam pelo condutor e chegam até a lâmpada. Na verdade, a diferença de potencial ela é a lâmpada. Tá? Ao reator eletrônico que faz a lâmpada acender. Praticamente é instantâneo. Perto, aqui no interruptor, a lâmpada acende. Qual vocês acham que é a velocidade de deslocamento dos elétrons por dentro desse condutor, desde a fonte, lá do quadro de distribuição, até aqui a lâmpada? O efeito de um elétron empurrando o outro é praticamente instantâneo. É da ordem da velocidade da luz, frações da velocidade da luz, não é? É um pouco mais baixo. A gente vai estudar isso lá mais para frente na parte do eletromagnetismo. Né? Mas a velocidade de deslocamento de um único elétron por dentro do fio, pessoal, desde lá do quadro, passando por aqui, vindo até a lâmpada, depois o quadro, é horas, talvez até dias, que ele leva para percorrer todo esse ciclo. Tá? Então, um elétron se deslocando é lento, mas o efeito de um batendo no outro é rápido. É mais ou menos como o que acontece quase diariamente aqui na nossa faixa nova, né? Um carro para na faixa de segurança, outro para atrás, está todo mundo parado. Mas aí vem um e bate na bunda dos outros e o efeito se desloca super rápido. Né? Um efeito em cascata de um carro batendo no outro. Tem bastante energia ali envolvida. Bom, definição de corrente elétrica, pessoal, então, é variação do tempo. Se eu tenho carga elétrica cruzando, então, uma superfície, eu tenho corrente elétrica. Definição, dQ dt. Tá? Ok. Aí a gente começa com aquela definição de densidade. Nós já vimos densidade de fluxo elétrico, já vimos densidade de carga, né? Densidade linear, densidade superficial, densidade volumétrica. E agora eu vou falar então de densidade de corrente elétrica. Eu tenho aqui, pessoal, um total de corrente circulando, que são todos esses elétrons aqui se deslocando. Então aqui eu tenho uma corrente elétrica circulando, eu tenho um I. Eu tenho um I, que é a corrente total que está passando por esse condutor. Se eu dividir a corrente I por essa área da seção transversal, essa área S aqui, ó, eu terei a densidade de corrente elétrica. Só que eu não posso pegar simplesmente o I e dividir por S, de maneira direta. Por quê? Porque pode ser que a densidade de corrente elétrica não seja uniforme no condutor. O que eu quero dizer com isso, que não seja uniforme? Quero dizer que aqui no meio eu tenho mais corrente elétrica do que aqui nas extremidades, por exemplo. Ou o contrário, tenho mais corrente nas extremidades do que aqui no meio. Por isso que a corrente elétrica se relaciona com a sua densidade através de uma integral de superfície. Porque a densidade de corrente elétrica pode ser que não seja uniforme ao longo de toda a área. Então, a corrente elétrica ela também pode ser calculada a partir do conhecimento da sua densidade de corrente elétrica, que é vetorial. Tá? A densidade de corrente elétrica é vetorial. Então, é a integral de superfície da densidade, do vetor densidade de corrente elétrica, produto escalar com a área. Por exemplo, pessoal, deixa eu apagar esses elétrons aqui. Ó. Se esse condutor aqui está percorrendo uma corrente contínua, todo mundo sabe o que é corrente contínua? E corrente alternada? Já estudaram em circuitos elétricos? Não? Sim ou não? Não? Corrente contínua é quando a polaridade da corrente não muda, ou seja, ela está sempre no mesmo sentido. Tá? A corrente sempre, por exemplo, vai da esquerda para a direita. Sempre. É o caso da corrente quando a gente liga uma carga, uma pilha ou uma bateria.
A polaridade da bateria é sempre igual, mais está sempre de um lado, menos está sempre do outro, e a corrente sempre circula no mesmo sentido. Corrente alternada é a que a gente tem quando nós ligamos uma carga na tomada, por exemplo. Que a gente tem ali, nós falamos 220 volts eficaz. Na verdade, nós temos uma tensão que é senoidal, que vai a 311 volts positivo, 311 volts negativo. 311 volts positivo, 311 volts negativo. O valor eficaz dessa forma de onda, vocês vão aprender lá em circuitos elétricos a calcular o valor eficaz, 220 volts. Tá? Mas, na verdade, a forma de onda ela vai a valores positivos, pico de 311, e a valores negativos, pico de menos 311, tudo isso num período de 16,6 milissegundos, ou seja, 1 sobre 60 Hz. Então, com uma frequência de a qualidade da nossa tomada fica invertendo. O que isso implica? Implica que a corrente que circula num condutor ela vai para um lado, daqui a um pouco ela vai a zero, muda de sentido, vem para o outro lado, vai a zero, muda de sentido, volta de novo. Tá? Então, isso é corrente alternada. Corrente alternada muda de sentido. Bom, quando a gente tem corrente elétrica, pessoal, contínua, a densidade de corrente elétrica, através de uma área do condutor, ela é igual. A corrente tem uma distribuição homogênea. Tem essa distribuição aqui, ó. Se vocês forem olhar aqui, a quantidade de corrente que passa é igual aqui no meio, que é igual aqui na outra extremidade, tá? Para essa corrente total. Se vocês estão trabalhando com corrente alternada, essa densidade de corrente deixa de ser homogênea. A corrente tende a circular mais pelas extremidades do condutor. A gente vai estudar isso mais lá para frente ainda. Tá? Eu só estou apresentando aqui para justificar o porquê que o J está dentro de uma integral. Quando a gente está trabalhando com corrente alternada, pessoal, a corrente elétrica está mais concentrada nas bordas. Então, eu tenho mais corrente aqui, ó, do que aqui. Tá? Então, o comportamento da densidade de corrente é assim, ó. A corrente está mais concentrada nas bordas do condutor. E isso é tão sensível que a gente tem que levar em conta essa distribuição não homogênea da densidade de corrente, que é chamado de efeito pelicular ou efeito skin, que é o fenômeno da corrente circular pela pele, skin, pela película externa do condutor. Isso é tão importante que em alguns condutores se coloca aqui no meio, por exemplo, uma alma de aço. O que é uma alma de aço? Num condutor de alumínio, se coloca aqui no centro dele um cabo de aço que tem o propósito de aumentar a rigidez. Não é rigidez o nome, é a resistência e a tração desse condutor. Para que você faz isso? Onde se faz isso? Nas linhas de transmissão, por exemplo. Nas linhas de transmissão que a gente tem, por exemplo, essa aqui que cruza a faixa nova, ali perto do posto, no meio do condutor de cobre tem um cabo de aço. Então, eu aumento a resistência desse condutor à tração. Logo, eu posso afastar mais uma torre da outra. E eu vou usar menos torres. E isso reduz o custo. Ok? Então, se coloca um condutor aqui no meio, porque afinal de contas, já é pouca a corrente que passa aqui no meio. A corrente está mais concentrada nas extremidades do condutor. Ok? Para 60 Hz, esse fenômeno não é tão perceptível, mas mesmo assim se coloca o cabo de aço ali no meio. Tá? Para frequências mais altas, na faixa aí de centenas de kHz, que a gente está trabalhando com 60 Hz, centenas de kHz, megahertz, gigahertz, esse efeito é tão intenso que eu nem preciso de condutor aqui no meio. Basta uma casquinha só, condutora, porque a corrente está circulando toda pela casca externa. Então, a densidade de corrente aqui no centro ela é zero. Eu só tenho densidade de corrente diferente de zero aqui na casquinha. Então, não adianta, se eu quero conduzir uma corrente grande, pegar um condutor grosso. Porque a área útil desse condutor está só na parte externa dele. Se eu quiser conduzir uma corrente muito grande, eu tenho que pegar vários condutores de bitola pequenininha. De novo, eu digo, lá mais para frente a gente vai retomar isso. Tá? Então, a corrente elétrica pode ser calculada pela integral de superfície da densidade de corrente elétrica, produto escalar com a área. A densidade de corrente elétrica só é homogênea para corrente contínua. Para corrente alternada,
ela começa a ter diferença entre a corrente que eu tenho aqui na borda e a corrente que eu tenho no centro. Ok? Unidade de densidade da corrente elétrica, pessoal. Ampere por metro quadrado. Tem. A gente vai ver lá no eletromagnetismo. A onda eletromagnética ela se atenua conforme ela penetra para dentro do condutor. Tá? A gente vai usar o conceito de ondas lá para provar isso. Tá? Então a gente estuda lá matematicamente a atenuação da onda eletromagnética em direção ao centro do condutor. Ok? Dúvidas? Vamos lá então. Definição de corrente de convecção e de corrente. Pessoal, corrente de condução, vou falar primeiro da corrente de condução, é aquela que a gente observa nos materiais condutores. Se eu aplico então uma diferença de potencial num fio de cobre, vai passar uma corrente pelo fio de cobre. É um elétron ali empurrando o outro. Tá? Esse exemplo que eu dei ali de ligar a luz e a corrente chegar, a diferença de potencial chegar ao reator eletrônico da lâmpada, fazer a lâmpada. A gente tem um caminho aí de corrente circulando. Corrente de convecção não necessariamente se dá num condutor, pode se dar num material isolante. Tá? A gente vai ver um exemplo aqui mais para frente que é o tubo de raios catódicos. O que é o tubo de raios catódicos? Deixa eu adiantar aqui já para vocês. Tubo de raios catódicos é aquele tubo que a gente tem nos monitores mais antigos, né, que praticamente não se usa mais, mas que agora todas as telas são de plasma ou de LED. Né? Mas o que era um tubo de raios catódicos? Se tinha um elemento condutor aqui chamado de cátodo e um elemento condutor aqui chamado de ânodo. Na verdade, o ânodo estava aqui, ó, o cátodo e o ânodo. Entre o cátodo e o ânodo se aplicava uma diferença de potencial super grande, pessoal, na faixa aí de quilovolts, 10 quilovolts, 15 quilovolts. Estou chutando o valor, tá? Não tenho certeza sobre esse valor. Mas se aplicava uma diferença de potencial super grande entre eles. E o cátodo era aquecido. Então os elétrons ali no cátodo ficavam agitados, com bastante energia. Essa diferença de potencial, então, arrancava elétrons do cátodo em direção ao ânodo. E o que nós tínhamos aqui dentro? Vácuo. O tubo de raios catódicos, ele era blindado, né? Tinha vácuo dentro. E nós tínhamos, pessoal, elétrons arrancados daqui, ó, do cátodo em direção ao ânodo. E esses elétrons circulavam pelo material isolante, que era o vácuo. Isso é corrente de convecção. Tá? Eu não tinha um material elétrico para conduzir a corrente elétrica. Um outro exemplo, quando eu tenho um líquido, um fluido, e eu tenho cargas elétricas se deslocando por dentro desse fluido devido à presença de um campo elétrico. Corrente de convecção, se esse fluido for um material isolante, digamos assim. Tá? Aqui era um material isolante. E mesmo assim, nós tínhamos a passagem de uma corrente elétrica do cátodo em direção ao ânodo. E aqui está a prova, um experimento. Crookes, pronuncia o nome, tá, desse experimento. Foi? Colocou uma cruz de malta aqui, né? E aqui e se aplicava de potencial. E um canhão aqui, ó. Tínhamos um material fosforescente, que é o caso dos raios catódicos aqui também, né? Quando o raio catódico atingia essa tela de fósforo, ela absorvia energia e emitia energia na faixa de luz visível. Né? Então, por isso que a gente via um pontinho luminoso aqui, ou uma imagem, né? O tubo de raios catódicos da televisão, no caso, o raio ele era defletido ao longo de toda a tela e desenhava a imagem. Tanto é que se vocês pegassem uma câmera e filmassem a televisão, vocês viam uma linha preta se deslocando assim na tela. Tá? Na verdade, a tela estava sendo escrita. Ok? O que fazia com que esse raio catódico se deslocasse para lá e para cá? Um campo magnético aplicado no entorno desse feixe. Que é o que foi feito aqui. Ó. Eu acho que está ruim de ver aí, mas aqui se aproximou um ímã. Ó.
No momento em que o ímã foi aproximado do raio catódico, do raio catódico, ele defletiu para baixo, ó. Ele veio nessa direção. Ó. Tá? Então a gente consegue ver a parte luminosa mais aqui embaixo. Ó. Quase não dá para ver a sombra ali da cruzinha. Né? A gente não estudou ainda, mas lá na parte de magnetismo nós vamos estudar. Quando nós temos uma carga elétrica se deslocando na presença de um campo magnético, surge uma força sobre essa carga. Tá? Então, é essa força sobre essas cargas que esse raio se deslocasse na horizontal e na vertical. Né? E ele apagando e acendendo ou mudando de intensidade, a gente mudava a intensidade do pontinho que era escrito na tela. E assim se construía a imagem. É super complexo, né? O tubo de raios catódicos, no caso de uma televisão. Então, voltando para cá, isso aqui é corrente de convecção. Tá? Não é corrente de condução, porque eu não tenho um material condutor conduzindo a corrente. A corrente está passando pelo vácuo, pelo material isolado. Bom, corrente de convecção, então, pessoal, é o fluxo de cargas através de um isolante, tal qual o vácuo. Nesse exemplo aqui, onde foi deduzida a corrente de convecção, o que se fez? Se pegou aqui um material isolante, pode ser aquele espaço ali entre o cátodo e o ânodo, por exemplo, e aqui eu tenho cargas elétricas se deslocando com uma velocidade u no sentido aqui do eixo y. Tá? Se nós pegarmos uma seção transversal aqui, pessoal, um ΔS, um comprimento, todos infinitesimais aqui, um ΔS, um comprimento, ΔL. Aqui eu tenho uma carga elétrica. Tá? E essa carga elétrica está se deslocando com velocidade u. Ok? Esse material aqui, então, ele está cheio de cargas elétricas com densidade ρV, densidade volumétrica de carga. Como que eu posso calcular a corrente elétrica que está se deslocando aqui por dentro desse material isolante, pessoal? Como que eu calculo ΔI? A definição é ΔQ por ΔT. Como que eu calculo ΔQ? Densidade volumétrica de carga vezes o volume. Quanto que é o valor desse volume aqui? Área vezes comprimento, ΔS vezes ΔL. Certo? O que é ΔL por ΔT? É a velocidade. Nesse caso aqui, ó, ΔL para cá, na direção do eixo Y. Por isso que você chamou aqui de UY. Como que eu calculo a densidade de corrente elétrica? É ΔI por ΔS. Lembram? Densidade da corrente elétrica é ampere por metro quadrado. Portanto, se eu pegar o ΔI e dividir por ΔS, corta aquele ΔS ali, e nós chegamos em ρV UY. Ou seja, a densidade de corrente elétrica devido à corrente de convecção é devido ao deslocamento da uma velocidade u, tá? Vezes velocidade. Densidade volumétrica de carga vezes velocidade vetorial me dá densidade de corrente elétrica vetorial. Carga elétrica se deslocando com velocidade u tem corrente. Não importa se essa carga elétrica está se deslocando no vácuo ou dentro de um condutor. Ok? Carga elétrica se deslocando, passando por uma área, tem corrente elétrica. Então, o exemplo é o tubo de raios catódicos. Isso aí é diferente do que acontece quando abre uma centelha no parque. Uma centelha é uma corrente. É uma corrente de condução. Isso. Tu tem um caminho. Isso. Convecção. Corrente de condução, pessoal, ocorre necessariamente em condutores. Então, é quando eu arranco o elétron de um átomo, esse elétron bate no outro átomo, empurra o elétron desse outro átomo para o outro, o efeito em cadeia. Né? Um elétron vai empurrando o outro. Nós temos o deslocamento dos elétrons, então, livres devido à presença de um campo elétrico. A gente já viu como calcular a força sobre uma carga elétrica. Né? O valor da carga vezes o campo elétrico. O valor da carga vezes o campo elétrico me dá força. No caso de um elétron, carga menos E. Tá? Carga de um elétron.
Pessoal, à medida que um elétron se desloca, ele vai sendo acelerado, só que essa aceleração ela não é indefinida. Chega um valor em que a velocidade, digamos assim, se torna constante. Por quê? Porque o elétron sofre inúmeras colisões dentro do material condutor. Tá? À medida que ele vai sendo transferido de um átomo para o outro. Isso gera uma mudança no momento do elétron. Tá? Então, um elétron de massa m, movido a velocidade u. A variação do momento do elétron livre é igual à força aplicada. A gente tem aqui para isso. Aqui se calculou o momento do elétron. Se dividiu pelo tempo entre colisões. Isso é igual à força aplicada sobre o elétron. Tá? Onde aqui o intervalo entre as colisões, que é quando ocorre a variação do momento. Se vocês, pessoal, isolarem o U aqui, ó, isolarem a velocidade então vai ser menos carga do elétron vezes tempo entre colisões dividido pela massa do elétron vezes o campo elétrico. Quanto mais intenso o campo elétrico, maior a velocidade. A massa é constante, a carga elétrica é constante. Quanto maior for o tempo entre colisões, maior a velocidade. Né? Mais tempo o elétron consegue se deslocar livre antes de bater no próximo átomo e perder um pouco de energia, digamos assim. Tá? No momento. Se nós tivermos N elétrons, dado o volume, a densidade, então, vai ser E é a carga do elétron. Se nós tivermos N elétrons, nós teremos N vezes E. Densidade volumétrica de carga, coulomb por metro cúbico. Bom, logo, pessoal, a densidade decorrente de condução será o quê? Densidade decorrente elétrica é a densidade volumétrica de carga vezes a velocidade. Isso aqui veio lá da corrente de convecção. Mas a densidade volumétrica de carga é menos N vezes E. O que é o U? O U é menos a carga do elétron vezes o tempo entre colisões pela massa vezes o campo elétrico. A gente vai então nessa equação. Densidade de corrente elétrica, condução, condutividade do material vezes o campo elétrico. O que é a condutividade? Toda essa constante aqui, ó. Número de elétrons disponíveis depende do material, carga do elétron é uma constante, tempo médio entre colisões depende do material, depende da rede cristalina lá, e a massa do elétron constante. Então tudo isso aqui é uma constante, ó, que depende basicamente do material que está conduzindo a corrente elétrica. Tá? Essa constante aqui, ó, que é a densidade de... Perdão. É a condutividade do material condutor. Ok? Aplica um campo elétrico. É isso que eu quero dizer. No momento que a gente aplica um campo elétrico, nós arrancamos os elétrons que estão fracamente ligados ao átomo e esses elétrons começam a circular por dentro do material condutor. Qual é o valor dessa corrente? Depende de uma única propriedade do material. Depende da condutividade do material. Quanto maior a condutividade, maior a densidade de corrente elétrica para um mesmo campo elétrico aplicado. Ok? Oi? O M? Massa do elétron. Tá. Bom, exemplo, pessoal. Aqui está sendo a contínua. Né? Então, polaridade positiva, aqui no biquinho da pilha, tá? E uma lâmpada. Volta o condutor para o polo negativo aqui da pilha. Normalmente, lá no segundo grau, os professores de física costumam falar assim, sentido convencional e sentido real da corrente elétrica. Já ouviram falar isso? Qual é o sentido convencional e qual é o sentido real? O sentido real é o sentido de deslocamento dos elétrons, o sentido convencional é o contrário dos elétrons. Esqueçam isso. Tá? Só existe um sentido convencional. Qual é o sentido convencional de circulação da corrente elétrica? É o sentido de deslocamento das cargas positivas. Ok?
Essa é a convenção que existe. Se eu tenho cargas elétricas positivas, esse é o sentido da corrente elétrica. Se eu tenho várias cargas elétricas positivas, e isso não importa se é corrente de condução ou de convecção, não importa. Se eu tenho cargas elétricas se deslocando com uma velocidade u aqui para a direita, esse aqui é o sentido atribuído para a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica possui como sentido o deslocamento das cargas positivas. Tá, mas e se um material não tem carga positiva, ele tem elétrons se deslocando? Vamos continuar aqui com a análise das cargas positivas. Ó. Se uma carga positiva, pessoal, saiu desse ponto e veio para cá, como que esse ponto fica? Fica negativo. Né? Depois essa carga sai daqui e vem para cá, como que esse ponto fica? Negativo. Então, se eu tenho cargas elétricas positivas vindo aqui para a direita, o análogo é eu dizer que eu tenho cargas elétricas negativas indo para a esquerda com a mesma velocidade u. Então, a atribuição é a seguinte. A corrente elétrica é o sentido de deslocamento das cargas positivas. Se eu tenho cargas negativas indo para a esquerda, é porque eu tenho cargas positivas vindo para a direita. Então, a corrente aponta para a direita. É o sentido de deslocamento das cargas positivas. Então, quando vocês pegam um fiozinho de cobre, que são os elétrons que estão se deslocando, que é aqui, na verdade, o que está acontecendo? Estão saindo elétrons aqui do terminal negativo da pilha e os elétrons estão indo em direção à lâmpada, passando pelo filamento, que tem uma resistência e vai aquecer, e vai brilhar, e vindo em direção ao polo positivo aqui da pilha. Mas qual é o sentido de deslocamento? Qual é o sentido atribuído à corrente? O sentido atribuído à corrente, se eu tenho elétrons circulando aqui, olhando de cima em sentido horário, eu tenho cargas positivas em sentido anti-horário. Então, a corrente elétrica ela está em sentido anti-horário. Aqui. Tá? A corrente elétrica, o I, está em sentido anti-horário. Ok? Isso aí é um circuitinho bem simples de solucionar. Conhecendo a diferença de potencial, a gente consegue calcular, por exemplo, a corrente elétrica que circula aqui pela lâmpada e conhecendo a corrente e a resistência, a gente consegue determinar a potência na lâmpada. Bem simples. Um circuito de corrente contínua. Vamos ver um exemplo aqui de circuito de corrente alternada de solução não tão fácil. Aí, ó. Tem um circuito de corrente alternada que não é tão simples assim solucionar. Tá? Cheio de gato ali. Dá um exemplo aí para vocês. Na vida aí de engenheiro, vocês vão se deparar com coisas absurdas. O que acontece num condutor quando eu aplico um campo elétrico? Então, eu tenho uma chapinha metálica e apliquei um campo elétrico, ou seja, coloquei um conjunto de cargas positivas desse lado e um conjunto de cargas negativas desse lado, que fez com que surgisse um campo elétrico aqui da esquerda para a direita. No momento que o campo elétrico, pessoal, atravessa esse material aqui, ó, condutor, o material condutor tem cargas elétricas disponíveis lá, pode ser elétrons ou pode ser cargas positivas, disponíveis para se deslocar. O que vai acontecer? Ó? O campo elétrico atravessando esse material vai fazer com que as cargas positivas que eu tenho aqui dentro desse material se desloquem no sentido do campo elétrico. Elas vão se deslocar para a direita. Logo, vão deixar negativo o lado esquerdo do material. Ou poderia pensar assim também, cargas negativas se deslocaram para a esquerda, em sentido contrário ao campo, e cargas positivas para a direita. Então vai se acumular um monte de carga positiva na direita, um monte de carga negativa na esquerda. Um monte de carga positiva de um lado, um monte de carga negativa do outro, e nenhuma carga no meio. O que surge aqui? Um campo elétrico dentro do material, que aponta da direita para a esquerda. A intensidade desse campo elétrico dentro do material, pessoal, é igual à intensidade desse campo elétrico externo aplicado. Se esse campo for mais intenso, vai acumular mais cargas desse lado, positiva, e cargas negativas, mais cargas negativas desse outro lado. E vai aumentar esse campo interno. Em resumo, então, dentro do material, aqui no meio dele, ó, eu tenho uma densidade volumétrica de carga nula.
porque todas as cargas se deslocaram para a direita, as positivas, e as negativas para a esquerda. E esse campo elétrico é exatamente igual a esse campo externo, resultando num campo elétrico dentro do material igual a zero. Então, se eu tenho um material condutor, pessoal, e eu aplico um campo externo, esse campo externo faz com que as cargas se movimentem e anulem aqui internamente no material o campo externo, de forma que o campo elétrico total seja nulo. Isso aqui é um material que não tem caminho para circulação de corrente. Se eu der caminho para circulação de corrente, bom, isso aqui não vai. É um material que está isolado aqui, ó, as cargas se deslocaram e ficaram paradas. Positivas na direita, negativas na esquerda. Ok? Voltam ao normal. As positivas atraem as negativas, elas voltam a se misturar ali. Tá? Então, o que é um condutor perfeito? Um condutor perfeito, que tem condutividade infinita, ele não contém campo eletrostático em seu interior. Então, se vocês aplicam um campo elétrico nele, ele anula o campo elétrico externo. E dentro dele, o campo elétrico é nulo. Tá? Isso é um condutor perfeito. Ok? Um condutor, pessoal, corpo equipotencial. Por que é um corpo equipotencial? Porque se vocês calcularem a diferença de potencial dentro do material, vai dar zero. Por que vai dar zero? Ou o campo elétrico dentro do material? Qual é a diferença de potencial que eu tenho aqui? Ó? Se vocês pegarem daqui para cá, vocês vão ter diferença de potencial. Mas se vocês pegarem aqui dentro do material, ó, vai dar zero a diferença de potencial. Por que vai dar zero? Porque o campo elétrico é nulo. O campo interno anulou o campo externo e o campo elétrico é nulo. Então, em quaisquer dois pontos aqui dentro, ó, a diferença de potencial é a mesma. E o material condutor é um corpo equipotencial. Ou seja, não existe diferença de potencial, tá? Dentro dele. Se eu quisesse manter uma corrente elétrica circulando dentro do material, pessoal, eu teria, dentro de um condutor perfeito, para manter uma corrente finita dentro de um condutor perfeito, lembrando, ó, qual é a equação da corrente elétrica de um material condutor? Densidade de corrente elétrica é condutividade vezes campo elétrico, que faltou o vetorzinho em cima. Se eu quero uma corrente finita, ou seja, um valor definido, uma vez que a condutividade tende ao infinito, o campo elétrico aplicado deveria tender a zero. Tá? Qualquer valor diferente de zero, a corrente já seria infinita, num condutor perfeito. Ok? Aqui está só a prova, né, matemática, que a diferença de potencial no interior de um condutor é zero. Tá? A gente poderia usar lá a lei de Gauss para demonstrar isso. Uhum. Corrente elétrica começa a circular e não para mais. Tá? Bom, agora, pessoal, eu vou aplicar um campo elétrico externo e vou oferecer caminho para a circulação das cargas elétricas. O que vai acontecer? Nesse caso, ó, coloquei uma fonte de tensão. Tá? Terminal positivo aqui do lado esquerdo, terminal negativo aqui do lado direito. O terminal positivo vai atrair elétrons. Tá? E o terminal negativo vai injetar elétrons. Então, para que lado que é a corrente elétrica aí? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, que é o sentido de deslocamento das cargas positivas. Se eu tenho cargas negativas indo para a esquerda, significa que eu tenho cargas positivas indo para a direita. Então, a corrente elétrica é no sentido da direita. Nesse caso aqui, pessoal, que eu apliquei um campo elétrico, vai acontecer a mesma coisa que antes. Ó, as cargas negativas vão vir para esse lado do material e as positivas vão ir para o outro. Só que qual é a diferença de antes para agora? Agora eu dei caminho para essas cargas circularem. Então, o material ele não entra em equilíbrio.
Ou seja, não há um acúmulo de cargas do lado negativas do lado esquerdo e positivas do lado direito. Esse acúmulo não acontece como acontecia naquele isolante, naquele material condutor que estava isolado, na presença de um campo elétrico. Como não há equilíbrio, existe campo elétrico dentro desse material. Tá? O material ele fica sempre tentando buscar o equilíbrio. O que é tentando buscar o equilíbrio? É deslocando cargas negativas para a esquerda e positivas para a direita. Só que ele nunca atinge o equilíbrio. Por quê? Porque essas cargas escapam pelo condutor e dão toda a volta. Bom, não há equilíbrio estático. Se não há equilíbrio estático, o campo elétrico interno é diferente de zero. Nesse caso, onde os condutores, as extremidades são mantidas a uma diferença de potencial. Ou seja, o condutor não está isolado. Não está isolado. Existe um circuito elétrico. Logo, existe um fluxo de corrente elétrica. E aí eu tenho corrente de condução circulando. Pessoal, essa corrente aqui ela não vai ser infinita. Por que ela não vai ser infinita? Porque existe colisões desses elétrons aqui dentro conforme eles se deslocam. Ou seja, existem forças amortecedoras. Vai ser grande aqui nesse caso a corrente, né? Se isso aqui for um condutor de cobre, por exemplo, para também, mas não vai ser infinita. Essas forças amortecedoras, né, que amortecem o deslocamento dos elétrons, a essas forças amortecedoras nós damos o nome de resistência. Resistência elétrica. Então aqui está uma representação, né, do que é a diferença de potencial, a resistência e a corrente. A diferença de potencial é esse campo elétrico externo que faz com que as cargas se desloquem. Então aqui o volt está empurrando os elétrons, né, o ampere circulando. E a resistência é o que dificulta a passagem da corrente elétrica. Tá? É o Ohm ali. Okay? Beleza. A orientação do campo elétrico é a mesma orientação do fluxo de cargas positivas. Lembrem, as cargas positivas se deslocam no sentido do campo elétrico. Okay? E é o oposto de elétrons. Como que eu posso calcular o elétrico conhecendo a diferença de potencial? A gente viu uma integral para o cálculo da diferença de potencial que era assim, ó, V igual a uma integral de linha de E produto escalar dl. A gente viu lá na definição de diferença de potencial. Né? A diferença entre dois pontos A e B, colocava os dois pontos aqui. Se o condutor for reto, né, como nessa representação aqui, ó, tiver comprimento L e o comprimento aqui, ó, o deslocamento está no mesmo sentido do campo elétrico, essa integral aqui ela se resume a E vezes L. Ok? Então eu consigo calcular o campo elétrico conhecendo a diferença de potencial aplicada e o comprimento do condutor. Também consigo calcular a densidade de corrente elétrica. Como é uma fonte de corrente contínua, a corrente se distribui homogeneamente pela seção transversal do condutor. A corrente aqui ela é homogênea na seção transversal do condutor. Então, como que eu calculo a densidade da corrente? Conheço a corrente, divido pela seção transversal, encontro a densidade de corrente elétrica, I por S. Tá? Lembrando que a densidade de corrente elétrica também pode ser calculada pela condutividade vezes o campo elétrico. Isso aqui é a corrente de condução. Então, aplicando um campo elétrico num material com uma dada condutividade, surge essa densidade da corrente elétrica. E o campo elétrico é diferença de potencial pelo comprimento. Beleza? Igualando essas duas expressões, pessoal, nós chegamos aonde? Que a diferença de potencial pela corrente elétrica é igual a comprimento pela condutividade vezes a área. Isso aqui é definido como resistência elétrica. Na verdade, é um pouquinho diferente. 1 sobre condutividade é a resistividade. 1 sobre condutividade é a resistividade.
Só para definir mais uma variável aí, né? Resistividade é 1 sobre condutividade. Bom, cuidado para não confundir com o ρ da distância ao eixo z, lá do sistema de coordenadas cilíndricos. Cuidado para não confundir com ρl, de densidade linear de carga, ρs, densidade superficial de carga, ρv, densidade volumétrica de carga. Esse aqui é ρc. Tá? É a resistividade de um condutor. Ok? A resistência é definida como a condutividade, a resistividade do condutor vezes o comprimento sobre a seção. Pessoal, entender essa equação aqui é fácil se a gente comparar com o fluxo de água num cano. Tá? Quanto mais rugoso é o cano, supondo que é um cano enferrujado, né? A superfície dele dentro, a superfície interna se tornou rugosa. Fica mais difícil da água circular, porque aumenta ali a turbulência, né, na circulação da água. Então, quanto mais rugoso se torna o cano, quanto maior a sua resistividade à passagem de água, mais difícil é fazer passar a água lá por uma mesma altura, né, por uma mesma pressão aplicada. A caixa d'água está no mesmo lugar e eu tenho... Então, essa propriedade aqui depende do material. Tá? Quanto mais for o cano, mais difícil também é fazer circular a água. Por quê? Porque eu vou perdendo pressão ao longo desse caminho. Tá? E quanto mais fininho, quanto menor o S, também mais difícil é fazer passar água e menos água vai passar para a mesma pressão. Por quê? Porque eu diminuo e aumento a resistência à passagem de água. Então essa equação aqui ela pode ser facilmente interpretada comparando o circuito de água, a caixa d'água, cano e a torneira. Tá? Quanto mais comprido o cano, maior a resistência à água. Quanto mais rugoso o cano, maior a resistência à água. Quanto mais estreita a seção transversal do cano, maior a resistência à água. Do ponto de vista elétrico é a mesma coisa, só que em vez do fluxo de água, da vazão da água, a gente tem um fluxo de cargas positivas. Ok? Lembrando que C é a resistividade do condutor inverso da condutividade. Tá? Definição de potência, pessoal. Qual é a definição de watts? É a taxa de variação da energia. E a energia medida em joules. Ou seja, é força vezes velocidade. A gente estudava lá na física 1, né? Força vezes velocidade dava energia. Então a potência é a força elétrica sobre uma carga elétrica, produto escalar a velocidade da carga elétrica. Como que eu calculo a força sobre uma carga elétrica? É o valor da carga vezes o campo elétrico. Como que eu calculo a carga? Integral de volume da densidade volumétrica de carga. Levando esse ρV para lá, ó, e o dV para lá. O que é ρV vezes U? ρV vezes U é a densidade de corrente elétrica, é o J. Então eu consigo calcular a potência por uma integral de volume do campo elétrico aplicado num condutor, produto escalar densidade de corrente que circula nesse condutor. Lá em circuitos elétricos a gente estuda que a potência é tensão, como a densidade de corrente está para a corrente. Tá? Num dado volume, essa aqui é chamada lei de Joule. Ou, se vocês preferirem, pessoal, densidade de energia. O que é a densidade de energia? É a derivada da potência com relação ao volume. É E produto escalar J. Ou, o que é o J? É sigma vezes E. Então vai ficar sigma E ao quadrado. A gente calcula também a potência lá por tensão ao quadrado dividido pela resistência. Tensão ao quadrado pela resistência. Tá para o campo elétrico ao quadrado vezes a condutância. A condutividade, perdão. Tá? Lei de Joule. O que é o dV? Pode ser um ds vezes um dl. Uma área vezes um comprimento me dá um volume. Então nós podemos abrir, pessoal, essa integral aqui, ó,
em duas integrais, uma de superfície e uma de volume. E fica assim, ó, integral de superfície e de deslocamento, perdão. Integral de deslocamento de dl, que é o V, diferença de potencial, e integral de superfície de JdS, que é o I, corrente elétrica. A potência também pode ser calculada pelo produto entre tensão e corrente. Como que corrente se relaciona com tensão? Lá da lei de Ohm, pessoal. V é R vezes I. Circuitos 1, né? Logo eu posso substituir aqui o V por R vezes I e eu calculo a potência por I ao quadrado vezes R. Ou substituir o I por V por R e fica V ao quadrado por R. Tá? Então aí é a equação mais útil, digamos assim, da lei de Joule, né? Aqui nesse exemplo nós temos potência sendo dissipada na resistência de um ferro de passar roupa. Tá? Então a resistência aqui fica incandescente. Ó. Toda a energia está sendo dissipada na forma de calor, que é o que eu quero nesse caso. Tá? Beleza. Pessoal, vamos fazer 2 exercícios aí então, como exemplo. São 3 que tem, mas eu vou pular o segundo. Tá? Então a gente vai fazer o primeiro e o terceiro. Só um pouco os conceitos que nós estudamos. Todo mundo assinou a lista? Sim? Todo mundo de acordo com a aula prática amanhã? Tá. Eu vou mandar um e-mail avisando. Se eu não mandar um e-mail, não tem aula prática amanhã. Se eu mandar um e-mail, tem 9h30. Não, aqui na sala de aula. Tem que trazer o PC. Eu não consegui reservar lá. Bom. O que diz esse problema número 1? Ó? Diz o seguinte, ó. Se densidade de corrente elétrica J for 1 por R ao cubo, 2 cosseno de θ R mais seno de θ θ, ampere por metro quadrado. Letra A. Calcule a corrente por uma casca hemisférica de raio 20 centímetros. Então, ele deu a densidade de corrente elétrica e ele está pedindo a corrente elétrica. Ok? E a letra B, calcule a corrente por uma casca esférica de raio 10 centímetros. Então, vamos tentar representar esse hemisfério aí que ele se refere. Casca hemisférica. Vou tentar desenhar aqui. Mais ou menos isso aí, ó. Só a tampa de cima de uma esfera, né? Então aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E o problema diz que essa hemisfera aqui, essa meia esfera, está sendo cortada por uma densidade de corrente elétrica. Vou desenhar aquele J ali, de qualquer jeito aqui, ó. Então eu tenho um J cortando essa metade de uma esfera aí, tá? Na verdade, J são vários vetores aqui, é um campo vetorial. Desenhei só um dos vetores aqui, tá? E está sendo pedido na letra A, corrente elétrica. Então a letra A está pedindo a corrente elétrica. Qual é a definição da corrente elétrica? Uma integral de superfície da densidade de corrente elétrica vezes a área.
Ok? Bom, o que eu tenho que fazer então? Tenho que montar essa integral. Vamos dar uma olhada aqui no que é a densidade, a área infinitesimal. Vou pegar uma área infinitesimal aqui, ó. E tem um vetor normal associado a ela. Tem um AN aqui associado. Ó. Existe um raio R do centro até aqui. Raio R. Que faz um ângulo θ com o eixo Z. E a sombra dele aqui embaixo, ó, faz um ângulo φ com o eixo X. Tá? Quanto que vale o ds, pessoal? Encontrar o ds aqui já é meio caminho andado na solução do problema. Quanto que vale o ds? Quanto que vale essa lateral aqui da área diferencial? R dθ. É o R se deslocando no sentido do ângulo θ. R dθ. Quanto vale esse comprimento aqui embaixo, ó, que é a projeção desse vetor aqui embaixo? É o cateto oposto aqui em cima, ó. R seno θ me dá esse cateto oposto, que é esse comprimento aqui embaixo. E esse deslocamento aqui está no sentido de quem? Aqui está o deslocamento, ó. Mesmo deslocamento aqui de cima está aqui embaixo, ó. Então é R seno de θ, projetei aqui embaixo, achei o raio, vezes dφ. Né? Então, R seno θ dφ. Vezes um vetor normal associado. Em que sentido que aponta esse vetor normal aqui, pessoal? Do AR. Aponta para fora da esfera. Então, no sentido de AR. Esse aqui, então, é o ds. E agora a gente vai jogar o ds aqui nessa equação, junto com o j. Então, o i vai ser igual ao quê? Vai ser uma integral dupla, que é a integral da superfície. O que vai acontecer, pessoal, quando a gente fizer esse ds produto escalar com isso aqui, ó? O que acontece quando eu faço AR produto escalar AR? 1. Quando eu faço AR produto escalar a θ? 0. Então, isso aqui, ó, vai acabar selecionando só essa primeira parte aqui, ó, do J. Ok? Então, a integral vai ficar assim, ó. 2 cosseno θ sobre R ao cubo. Só a primeira parte, ó. 2 cosseno θ sobre R ao cubo. O ds, que é R ao quadrado, seno de θ, dθ dφ. Beleza? Agora eu tenho que botar os limites de integração. O θ aqui, pessoal, varia de quanto a quanto? De 0 a π meios. 0 a π meios. E o φ varia de quanto a quanto? Dá toda a volta, ó. 0 a 2π. Então, o θ vai de 0 a π meios e o φ vai de 0 a 2π. Isso aqui é constante, ó. 2 por R ao cubo. O R não é variável de integração. Quem é variável de integração? É o θ e o φ. O que mais que dá para ver aqui, ó? Esse R ao cubo corta com esse R ao quadrado. Então, o I vai ser igual a integral... Não, vai ser igual a 2
sobre R, integral de φ igual a 0 a 2π, integral de θ igual a 0 a π meios, de seno de θ, cosseno de θ, de θ, de φ. Como é que vocês me sugerem resolver essa integral aí, pessoal? Se eu chamar seno de θ de u, chamar isso aqui de u, ó. U igual a seno de θ. Se eu derivar o u com relação a θ, vai dar o quê? Oi? Isso. Então, du vai ser igual a cosseno de θ de θ. Logo, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É o du. Tá? Integral de u du dá o quê? Isso, u ao quadrado dividido por 2. E o que é o u? É o seno de θ. Então, isso aqui vai ficar igual. Vou lá para o outro lado. E vai ser igual a 2 por R. A integral de φ igual a 0 a 2π. De u ao quadrado dividido por 2. Ou seja, seno ao quadrado de θ dividido por 2, limites 0 a π meios, integral de dφ ainda. Quanto que vai dar isso aqui? Ó? Seno ao quadrado por 2, se eu substituir aqui dá para cortar esse 2 com esse 2, né? Seno de π meios dá 1, menos seno de 0 dá 0. Então, tudo isso aqui, ó, vai dar 1. E isso vai ser igual, então, a 1 por R, que multiplica integral de dφ é φ, limites 0 a 2π, e a gente vai chegar à conclusão que o I vai ser igual a 2π dividido por R. Só que o R foi dado. No problema, é informado que o raio é 20 centímetros. O raio aqui, ó, esse raio da esfera, é 20 centímetros. Então, é 20 vezes 10 na menos 2 metros. Faça uma continha aí, pessoal. Quanto é que vai dar? 2π dividido por 20 vezes 10 na menos 2. Dá 31,42 amperes. Então, essa é a corrente que está atravessando essa área. Tá? Somando todas as densidades de corrente, deu essa corrente total. Bom, a letra B, pessoal. Eu não vou resolver toda a letra B. Vou só escrever aqui, ó, letra B. O que está sendo pedido na letra B? Ó? Calcule a corrente por uma casca esférica. Então, essa esfera aqui, ó, ela está fechada aqui embaixo. Ó. A esfera está fechada aqui embaixo. O que muda no nosso cálculo fechando a esfera ali embaixo? O ângulo θ. Esse ângulo aqui muda, ó. Vai de θ até π. Então, essa foi a diferença na letra B, ó. O ângulo de integração de θ a π. Então, aqui vai de θ a π. Essa é a diferença.
Aqui vai seno ao quadrado de θ de 0 a π. Quanto que dá seno? 0. Portanto, na letra B, a corrente é nula e igual a 0. Eu coloquei a unidade na letra A, a unidade é ampere. Tá? Ok. Eu vou deixar esse último exercício, eu faço na próxima aula. Tá? Vamos fazer esse do gerador de Van der Graaf, que é um caso que a gente tem corrente de convecção. O que é um gerador de Van der Graaf, pessoal? Nós temos um contato elétrico aqui embaixo, uma esteira, que é um material isolante, tá? Uma esteirinha, e um motorzinho que fica fazendo essa esteira circular. Aqui em cima nós temos outro contato elétrico ligado aqui numa esfera, ó, condutora. Então o que acontece? Cargas elétricas são injetadas aqui embaixo, ó, e essa esteira isolante ela vai se deslocando e vai levando as cargas elétricas para cima. Quando encontra esse outro contato, as cargas elétricas vêm para esse material condutor aqui. Ó. Então nós estamos pegando, como se estivesse pegando uma por uma. Pega uma carga elétrica aqui de baixo, larga aqui em cima. Pega outra aqui de baixo, larga aqui em cima. É uma corrente elétrica circulando por um material isolante. Na verdade, é um material que está se deslocando, né, e está levando as cargas elétricas. Bom, o que está sendo pedido aqui, pessoal? Diz o seguinte, ó, a densidade superficial de cargas dessa esteira aqui, que transporta as cargas, é 10 na menos 7 coulomb por metro quadrado. A correia tem 10 metros de largura e a velocidade de deslocamento dessa correia é 2 metros por segundo. Qual a carga que fica armazenada aqui nessa calota esférica após 5 segundos? Então vamos desenhar esse problema aqui de um ângulo diferente. Problema número 2. Rápido, né? Problema número 2. Vou desenhar a esteira de frente aqui, ó. No problema foi informado que essa esteira, pessoal, ela tem uma densidade superficial de carga ρS, que é 10 na menos 7 coulomb por metro quadrado. Tá? A esteira, ela tem uma largura de 10 centímetros. Então, vamos dizer aqui, ó, a largura da esteira, vamos chamar de A. Tá? 10 centímetros a largura da esteira. E ela está se deslocando com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, se eu pegar um ponto aqui qualquer, ó, na esteira, ó, esse ponto está se deslocando aqui para cima com uma velocidade U de 2 metros por segundo. Após 5 segundos, quanto de carga foi transferida lá para cima? Para determinar isso, pessoal, é só determinar aqui, ó, qual é a área que se deslocou da esteira. Né? Se eu abrir o cronômetro aqui embaixo, ó, com U igual a 0, com tempo igual a 0, esse ponto vai se deslocando para cima. E eu estou injetando carga. Né? Então, cada vez mais carga, tempo 5 segundos, fechou. Eu tenho isso aqui de carga, ó, sendo injetada na esfera lá em cima. Então, passado um tempo, eu vou ter uma dada quantidade de carga que tem a ver com quanto a esteira se deslocou. Esse L aqui, ó. Tudo isso aqui foi injetado lá em cima. Ok? Como que eu calculo esse L? Como que eu calculo L, pessoal? Como que eu calculo o deslocamento da esteira? Velocidade vezes tempo. Tá?
Velocidade vezes tempo. Velocidade é 2 metros por segundo, tempo é 5. O deslocamento, então, da esteira foi 10 metros. Certo? Ok? Isso aqui me dá uma área. Isso aqui, ó, dá uma área. Dá um S. Toda essa área carregada passou para a esfera lá em cima. Como que eu calculo essa área? Eu tenho a largura, que é A, e tenho o comprimento, que é L. Quanto que vai dar o S? 10 centímetros vezes 10 metros, isso? Um metro quadrado. Deu 1 metro quadrado. Então essa é a área carregada, que foi deslocada lá para cima. Se eu conheço a densidade superficial de carga, eu consigo calcular a carga, que é a densidade superficial vezes a área. Tá? Então basta fazer 10 vezes 10 na menos 7 vezes 1 vezes 10 na menos 7 vezes 1 metro quadrado. Isso 100 nanocoulomb. Que então, só fazer a densidade superficial vezes a área, o resultado vai dar 100 nanocoulomb. Ok? 10 na menos 7 coulomb, 100 nanocoulomb. Beleza, esse último problema fica para uma próxima oportunidade, tá? Obrigado, pessoal. A gente se vê então amanhã.